Fala, galera, tá começando mais um podcast acadêmico e não, você não tá no podcast acadêmico errado. Hoje eu vou ser a pessoa que vai entrevistar uma pessoa que sempre entrevista, mas nunca foi entrevistada. Hoje eu tô com ele, o Bogado, mundialmente conhecido Bogado. Oi, amor, tudo bem? Oi, meu amor, tudo bem? Tudo ótimo. Fala, galera! Hoje é um episódio especial, né? Hoje é um episódio em comemoração ao Dia dos Namorados, então... Exatamente. Hoje a gente vai entrevistar ele, né? Que já convidou tantas pessoas, professores, alunos, ex-alunos, enfim. E hoje eu vou te entrevistar. E quem é você? Eu sou Rebeca. Prazer, gente. Sou esposa do Luiz Henrique Bogado. Sim, o nome dele é Luiz Henrique, acho que pouca gente sabe. Mas eu vou tentar te chamar de Bogado, tá? Me pediram pra tentar te chamar de Bogado. Eu vou tentar. Beleza? Acho que vai ser um pouco difícil. Mas vamos tentar. Então, como você sempre começa o podcast pedindo pra a pessoa se apresentar, falar um pouco da história, mesmo eu já sabendo a sua história, acho que muita gente não conhece, então conta um pouco da sua história, de como chegou a ser professor, como chegou a ser, né, dono hoje de um cursinho, como que foi esse processo? Ai, eu tô tão nervoso. Ai, imagino. Então, meu nome é Luiz Henrique Bogado, eu tenho 30 anos, nasci no dia 20 de outubro de 1992. Bem específico. É, exato. Nascido e criado em Brasília, não me vejo morando ou nem vivendo em outro lugar. E comecei minha vida estudando num colégio chamado Creche Acef. Olha, também estudei lá. E assim, pena que a gente tem 2 anos de diferença, senão a gente já se conhecia ó, desde o pré. Desde o do ensino infantil. Odiava estudar na Creche Acef. Eu era maltratado lá pelas tias, não gostava, já te contei essas histórias. Já, mas conta, o que era ser maltratado na CEF? Ah, quando alguém fazia alguma coisa errada, todo mundo olha de cara feia pra essa criança. Ai, credo. Eu acho isso... O bullying... Pô, eu acho isso exatamente... Isso incentivado por uma tia, eu acho extremamente péssimo, né? Sim, total. E eu lembro de que a gente não gostava de comer algumas comidas, as tias forçavam a gente a comer. Eu achava meio traumático, assim. Eu não gostava de lá, não. Aí de lá... Eu fui pro Perpétuo Socorro, onde eu cheguei no Jardim 1. Maternal, Jardim 1, acho que foi Jardim 1. Quando eu conheci 2 dos meus melhores amigos até hoje, que são o Lipe e o Paulo. Estudei no Perpétuo Socorro até minha 3ª série. E aí eu fui pro Garança. O Garança, Escola Fundamental Alvaci Vitti Rossi. Eita. Onde eu fiz alguns amigos que são meus irmãos. O Caio Júlio, o Gabriel. Estudei lá todo o meu ensino fundamental, da 4ª série até a 8ª. Escola que também estudou o Aldo, estudou o Luiz Fernando. É isso que eu ia falar, porque Gente, eu assisto o podcast. Então, eu lembro que ele falou isso e hoje o Davi, filho do Aldo, também estuda lá. Né? Também estuda lá, já em outro lugar, né? Toda vez que eu passo no lugar... Outro ambiente, Exato. Né? Assim, a mesma escola, mas... É a mesma escola, só que em outro espaço físico. Sim. Toda vez que eu passo lá, eu sempre comento com você, né? Que eu fico triste. E hoje eu trabalho lá do lado, né? Eu trabalho no CEAL. E eu sempre passo por lá. E hoje, infelizmente, não tem mais o ambiente. Virou um local para pessoas em situação de rua, né? Muita gente dorme lá, fica Acho que lá. nem mais, eles cercaram, né? Botaram um monte de coisa lá, que a galera não consegue nem entrar lá mais. E aí, no final da minha 8ª série, porque o Garança só ia até a 8ª série, que hoje é o 9º ano, o Garança, ele acabava, então a gente tinha que seguir pro ensino médio em outro lugar. E eu e os meninos, a gente ia se separar, né? O Caio, ele provavelmente ia pro Sigma, o Gabriel, ele não sabia ainda pra onde ia, tava decidindo, e eu ia pro Maristão. Só que minha mãe, na época, me inscreveu no concurso de bolsa do INEI. Eita, gente, vamos lá, outro ponto. Eu cresci no INEI, rapidinho, vou falar um pouquinho de mim em 2 tempos. E hoje o entrevistado sou eu, Rebeca. Não, eu preciso falar. Eu que sou a estrela hoje, minha filha. Eu preciso falar. Eu sempre estive no INEI. Eu só mudei de ambiente. Eu fui do INEI da Asa Sul para o INEI do Lago Sul. Aí na 5ª série voltei para Asa Sul. Então, ou seja, eu sempre estive no ambiente INEI. Aí o INEI virou INEI Coque, que virou Coque, que virou... Dina Tuscoque. Cara, só foi mudando de nome. Enfim, sempre estive lá. Então, sou menina INEI. Então é isso. Nesse dia, minha mãe cruzou os nossos destinos. Bens a Deus. Obrigada, sogrinha. Ela me inscreveu no concurso de bolsa do então INEI. Eu fiquei muito revoltado com isso. Eu não queria. Nesse dia, até a festa de Halloween do Magister, assim, eu ia com os meninos para essa festa de Halloween. Ia eu, Catitas e Renato. Catitas, professor hoje da academia.
E minha mãe, não, filho, eu inscrevi você lá. Na verdade, sua irmã inscreveu você, porque eu tenho uma irmã mais velha, né, que tem uma filha que tem quase a minha idade. Eu fui tio com 4 anos de idade. Hoje eu sou tio-avô. Você também é tia-avó. Porque a minha sobrinha tem uma filhinha Sol, né? Linda. Maravilhosa. E aí minha irmã inscreveu todos nós no concurso de bolsa do INEI. Minha mãe mandou eu ir fazer, eu não queria fazer. Minha mãe mandou, falou, não, filho, vai fazer. E eu falei assim, eu fui com meus amigos, aí o Catitas e o Renato também acabaram indo fazer, porque a gente depois tinha um concurso, a festa de Halloween do Magister, a gente foi fazer lá de rolê. E ainda falei assim, cara, vou chutar tudo e vou embora. Não queria mesmo, né? Só que eu não conseguia, cara, eu sou muito competitivo, né? Quando eu pego uma parada que vale, eu não consigo não... Sim. Eu não consigo não me dedicar, né? E aí eu fiz a prova e passei em primeiro lugar. E eu fiquei encantado, porque aí eu descobri que não era INEI, eu descobri que era coque. Uhum. Eu não queria ir pro INEI, porque o INEI tinha fama de ser o lugar, né, a galera do Garança, os piores alunos do Garança, quando formavam, iam pro INEI. Mas assim, explicando, o Garança era uma escola preparatória pro militar. Então uma escola bizarramente puxada. Muito puxado, vários traumas eu tive lá. Isso. Você queria que eu falasse disso? Queria, gente, porque assim, eu acho... Tem muitos pontos fortes, ok, mas eu acho que também trouxeram muitas coisas ruins para os meninos, assim, principalmente essa questão da competitividade, enfim. O Garança, o boletim, ele vinha, né, com classificação na sala. Olha isso. Você sabia sua classificação, assim, você era o 10º de 40, e no ano, então, sei lá, se na sala você era o 10º de 40, no ano você era o 50º de 200. Olha era assim, isso. uma parada... Ou seja, uma criança tinha o quê, 10 anos? 10 anos. Já cria uma ansiedade desnecessária. Era, o simulado, se você fosse bom, você era homenageado. Enfim. Quando tinha lá sempre tinha hora cívica, né? Então tinha como era preparatório para militar, tinha que marchar. Uhum. Aí tinha o pelotão de guarda-bandeira. E aí no pelotão de guarda-bandeira, os 3 melhores da sala eram quem hasteavam as bandeiras. Sim. E se você fosse ruim de nota, você ficava no final do pelotão de guarda. Então era... Humilhado. Exatamente, era separado por nota. Sim. Era bem ruim mesmo, então isso não me fez bem psicologicamente. Até hoje eu trato dessa competitividade excessiva. Hoje eu acho que na verdade que eu sou bem... Você é muito bem zen. melhor nesse sentido. Gente, o Luiz... Desculpa, o Bogado... Pode falar, Luiz, amor. Ele é tão zen que me irrita às vezes, entendeu? Então assim, você vê que eu não estudei numa escola preparatória e eu sou mais estressada que ele. Você vê a situação. Mas foi um processo. Eu sofri muito até curar esse tipo... Assim, não, acho que nem tô curado, né? Mas... Sim, é um processo. Um processo de cura, né? Mas eu gostava do Garança, né? Os 2 dos meus irmãos eu fiz lá e... Sim. Enfim, o Caio e o Gabriel são pessoas que eu não vejo fora da minha vida de jeito nenhum. Então, sou muito grato por ter passado por lá. E, enfim, lá me fez ficar muito bom em matemática, muito bom em português, querendo ou não. Mas me trouxe esse lado também, esse lado da competitividade. Mas, enfim, eu fui fazer a prova do INEI. Eu tava bolado com a minha mãe, porque ela tinha me botado pra fazer, mas eu acabei que na hora de fazer, fiz valendo. E gostei, porque tinha palestra, não sei o quê, e aí eu gostei da ideia lá do quadro digital, sala 3D. Ah, sim, tava no auge. Acho que todo mundo, até os pais queriam estudar lá, porque era maravilhoso. A sala 3D, eu acho que em 3 anos lá. De ensino médio eu devo ter ido umas 3 vezes na sala 3D. Pois é. Mas enfim, é bobeira, né? Mas eu gostei da ideia do quadro digital na época, e o que eu gostei muito, e que me ganhou, foi porque lá tinha um campo de futebol society. Meu Deus. E aí eu ia poder jogar futebol e jogar basquete, que na época eu tava querendo muito jogar basquete. E aí eu acabei passando em primeiro lugar e eu fiquei encantado com a escola. E no outro dia, no Garança, eu falei pra todo mundo: gente, eu fiz o concurso de bolsa, não é mais INEI, é coque, tá mudando. Pô, vamos. Aí o Caio foi fazer, o Gabriel foi fazer, o Catitas tinha feito comigo, também tinha gostado. E aí todo mundo foi, assim, a gente saiu do Garança e foi pra lá de galera. Foi eu, o Caio, o Gabriel, o Catitas, foi o Gustavo também, que era muito amigo nosso. Aí foram mais 2 pessoas da nossa sala, que foi a Marina Novete, o Arthur. Então a gente foi num grupo muito grande. Ou seja, você levou uma galera, né? Levei uma galera. Pro INEI /coque. Não levei, né? Eu fiz a sugestão e aí na época por exemplo, os meus pais, junto com o tio Denício e a Ana Paula, né? Que são os pais do Gabriel, com a tia Valéria, a mãe do Caio, meio que acharam que seria muito bom que nós 3 continuássemos juntos, né? Sim. Porque muito amigos e, enfim, aí o ensino médio só reforçou. E aí eu fui pro Dinatus, viver o meu ensino médio, que foi bom, eu tenho alguns traumas dele. Essa eu não sabia, tá vendo? Traumas do ensino médio do coque. Não. Acho que eu fui um homem bosta, assim, né? De atitudes, muitas vezes. A galera não acha, assim, mas
Aprendi muito, assim, de atitude, né? A gente reproduz muita coisa ruim. Acho que talvez no ensino médio seja o ápice dessa masculinidade Machismo, tóxica, sim. exato. É quando você tá envolto de muito homem, muita Sim. testosterona e muita masculinidade tóxica, muita homofobia. E no geral, não só vocês, mas a gente também, né? Sim. Então era péssimo. Mulheres. Então quando eu lembro, assim, eu tenho uma certa vergonha. Eu não fico lembrando muito do meu ensino médio, porque apesar de eu ser o que na época eu era popular, tocava violão, todo mundo me conhecia, todo mundo achava que eu era uma pessoa assim descolada, mas eu não, na verdade, hoje eu não gosto muito de lembrar por conta dessas paradas que eu reproduzi, enfim. Nossa, amor, mas você era popular. Você ainda é, né? Mas gatíssimo, sempre foi. Sempre foi lindo. Trazer a Rebeca mais vezes aqui. Sempre foi, entendeu? E assim, no final eu vou contar um pouquinho melhor de como foi, assim. Sonhos se realizam, tá? Confiem que sonhos se realizam. Eu peguei o meu crush, então assim, sonhos se realizam. Enfim, e no ensino médio, eu despertei uma vontade de ser professor, assim. Porque eu e os meninos viemos do Garança com muita base. Uhum. Então a gente era considerado assim, os nerds da turma, a gente sabia muito, Sim. né? Então a gente era sempre procurado pra ensinar. Eu lembro a primeira prova que eu fiz no COC, era sexta-feira, à tarde tinha prova de todo mundo. E aí eu fiz a prova na última sala do corredor. E aí eu saí pra ir ao banheiro. Na hora que eu saí, um monte de gente me viu passando pela porta e pediu pra ir ao banheiro. Mentira! Aí na hora que eu entrei no banheiro, uma galera entrou no banheiro junto Pra meio que comigo, pegar assim a resposta. pra eu passar as respostas da prova de você física. Passou, Luiz Henrique? Que isso, eu nunca faria um negócio desse. Que eu sou uma pessoa isso, incorruptível. Você é um professor hoje. Fala que não, mente, Não fiz, mente. não fiz de forma alguma. Isso. Jamais faria um negócio desse. Não tem condição. E é isso. E aí eu gostava de ensinar, eu achava massa. Quem assiste o podcast e vê a galera falando, vê que muitos dos professores que trabalham na academia hoje passaram pelo Dinatos, né? Sim. Acho Que é o COC, o Dinatos, 90%, COC, enfim. né? Muitos passaram por lá. E o Dinatos é uma escola até hoje que inspira muita gente a ser professor. Uhum. Isso é uma das coisas mais legais que acontece lá. Muitas vezes o podcast acadêmico vira até uma propaganda do Dinatos, né? Porque assim, vocês têm, não idades parecidas, né? Mas muita gente se criou lá, né? Sim, Porque muitos o começaram a Dinatos carreira, muitos trabalharam, a gente se conheceu, né? Todos nós, no geral, nos conhecemos lá. Sim. Então, eu me inspirava muito nos professores que eu tinha. Eu me inspirava muito no Panda, que hoje é nosso padrinho de casamento. Entendi. Beijo, Pandinha, não sei se você vai assistir isso aí. Te amo, lindão. Saudades. Então, muitos professores. O Panda, o Luiz Fernando, meu pai, né? Sim. O Luiz Fernando é um cara que eu amo de paixão. O Aldo era um moleque muito novo e professor. Na época tinha um sandeiro, eu conto essa história pra caramba, todo mundo achava o máximo. Então a gente viu os professores novos, uma equipe que era muito coesa, professores muito legais. Muito bons. E eu me via Sim. nisso aí. Eu, cara, eu me vejo dentro desse contexto. Eu queria fazer parte daquilo. E isso começou no ensino médio? No ensino médio. Uhum. Ali já no primeiro ano, é porque eu falava quando era moleque, antes do ensino médio, falava em fazer direito. Porque meu pai é advogado e essa coisa de se inspirar no pai, né? Mas Sim. meu pai nunca exerceu advocacia. Meu pai Concursado, era auditor, né? concursado da Caixa Econômica, mas assim, eu falava, fazer direito pra quando meu pai se aposentar, a gente tem um escritório de advocacia junto. Coisas que são simples na cabeça de uma criança, né? Sim, normal. E todo mundo falava que eu seria um bom advogado, porque eu sempre tive muita fala muito facilidade bem, pra falar, sim. eu sempre gostei muito de palco, de aparecer. Uhum. Então falavam que eu seria muito bom nisso. Mas aí, quando a gente tava lá no Garança, teve uma excursão pro STJ. Eu adoro essa história. E aí eu fui assistir um julgamento e eu dormi, assim. Eu falei, cara, é impossível alguém fazer esse tipo de coisa. Ou seja, direito cancelado De na forma hora. alguma. E assim, você via, né, os processos, cara, com os papéis, você tem que ler aquilo. Não, velho. Sem condição, cara. Tô não fora tem como. também. E aí eu decidi que eu não queria mais fazer direito. No meu primeiro ano, falava-se muito sobre o pré-sal. Sim. 2008, pré-sal, que o Brasil vai virar pode entrar para o OPEP, que o Brasil vai virar um exportador de petróleo, que isso, que aquilo, que não sei o que, parará. E aí eu era muito bom em matemática, eu era muito bom em geografia, então surgiu a ideia de fazer geologia. Só uma pergunta aqui, o que você não era bom? Porque você é bom em história, acho que física a gente nunca falou sobre. Era bom. Mas biologia você sempre foi muito bom. Não, biologia eu era o pior, mas eu tinha notas boas. Você era nerd.
aceita. Eu não estudava. Eu nunca fui de estudar, eu falo muito isso. Eu prestava atenção na aula e tirava nota, né? Eu tinha essa facilidade de prestar atenção, entender. Se eu conseguisse entender as ideias, eu conseguia reproduzir. Eu sempre sou muito bom de reproduzir conhecimento. Então, eu assistia e tirava nota na prova. Simples, eu não estudava, eu era bom nisso. Era a minha inteligência, talvez. Sim. Que eu nem acho, hoje, me conhecendo melhor, eu nem acho que essa é a minha maior inteligência. Hoje, talvez a minha maior inteligência seja na comunicação. Com certeza. É isso, às vezes o bogado de hoje conversasse com um bogado de 15 anos, ele talvez dissesse pra ele investir na carreira de comunicador. Né? Porque eu me vejo muito mais nisso, né? Na área de relações humanas. E não um curso de humanas exatamente, mas nas relações humanas, de me relacionar, de ser político, de conversar bem com as pessoas. Eu me vejo bem com essa característica hoje. Mas, enfim, surgiu a ideia de geologia por eu ser bom em ser bom Geografia, química, física. Eu era muito bom nisso. E falava-se muito. Então, na época é assim, quem trabalhar em plataforma de petróleo vai ganhar muito dinheiro. Vai ficar 15 dias embarcado, 20 dias em casa, você vai ganhar, na época, assim, começa ganhando 15, 20 mil, que na época era muito dinheiro. Seria, sei lá, equivalente a ganhar 40 mil reais hoje. Não, então, hoje já é muito dinheiro. Né? Hoje já é muito dinheiro. Naquela época era muito. Dinheiro. Então eu falava, meu Deus, eu quero ser isso, mas eu não entendia direito o que era isso. Só que eu sempre tive essa admiração dos professores. No meu primeiro ano eu já olhava um pouco assim, mas no segundo foi quando veio do tipo, cara, isso aqui é muito fera. Acho que o Panda foi muito importante nisso na época. E quando o Dinatus, né, juntou de vez com o Koch, virou Dinatus Koch, eu me inseri nesse meio, então a gente viu os professores novos daquela geração, Caetano, Padilha, Vitor. Eu fazia pré-paz lá, então eu via aquilo e falava, cara, isso é muito legal. E na época já estava no mesmo ambiente? Tipo, o segundo ano não. Não, no meu segundo ano não. O Dinatus era na 16 Sul e o Koch era na... só que eu fazia escola no Koch e aí eu fazia pré-paz à noite. Na época, eu com 15 anos eu rompi o ligamento do joelho, né? Eu jogava bola, rompi o ligamento do joelho. E eu não podia operar, eu só fui operar com quase 18. Então, nesse tempo, eu parei de jogar bola e eu só nadava. Então, meu dia a dia era assim, no segundo semestre do segundo ano. Eu assistia aula de manhã, saía da aula, ia para destaque, pegava o grande circular, ia lá para Asa Norte, na academia de destaque de natação. Tem aula com o Gabriel, que inclusive o filho dele foi meu aluno. Esse aluno que a gente encontrou no cinema esse fim de semana? Sim. Ele é filho dele. Eu dei aula para ele. Legal. O Gabriel fazia lá na destaque, depois pegava o grande circular, ia pro Dinatus assistir a aula do pré-paz, aí assistia a aula do pré-paz até 10 da noite, depois meu pai me buscava pra ir pra casa. Mas eu achava o máximo, assim, o ambiente de cursinho, eu me via naquilo. Professores jovens, muitos professores amigos, ou pelo menos pareciam ser amigos, e ganhando dinheiro, ou pelo menos parecendo que ganhavam dinheiro, né? Porque, assim, todos de carrão... É isso que eu ia falar, todos andavam com carro. Só que hoje, assim, tendo as informações que eu tenho... Muitos deles eram jovens, não moravam com os pais. Então ganhavam um dinheirinho, juntavam grana e compravam um carro. Ganhavam bem, assim, sempre ganharam bem. Mas assim, eu me via naquilo, eu falo, cara, olha só, os caras são professores, eu me vejo sendo professor, eu acho legal. Eu sempre via um professor em sala e me via na posição dele, eu sempre me via naquela situação. Ensinando, eu sempre conseguia ver o que eu falaria na situação de um professor. Então eu me espelhava, assim. Tinha essa vontade, sabe? Mas isso foi um pouco reprimido, porque ninguém queria que eu fosse professor. Outros colegas falavam para eu não ser professor, né? Colegas que eu digo que hoje são colegas, mas na época eram professores. Professores falavam. Te desincentivaram. Poucos falaram que faz. O Panda foi um dos que falou, vai ser legal se você for. Dá trabalho e tudo mais, mas enfim. E outros falaram, cara, você tem potencial, você é inteligente. Gente, faz engenharia é a profissão do futuro, não sei o que, tarará. Meus pais nunca se animaram muito com essa ideia. Mas eu acho que no início meus pais não acharam tão ruim. Quando eu falei a primeira vez ser professor lá no segundo ano, não falaram tão mal disso. Achou que talvez você mudasse de ideia, alguma coisa Ou assim? não, talvez. Eu acho que talvez o que mais incomodou meus pais quando eu virei professor foi a mudança de rumo, assim. Eu não sei. Você já fazia engenharia, né? E aí mudou. Enfim, e aí vem o terceiro ano.
eu tinha um objetivo muito forte no meu início de terceiro ano, que era passar na UNB na metade do terceiro ano. Naquela época eu podia passar. Marina, olha aí! Que isso? Eu namorava uma menina chamada Marina. Não, mas não é essa Marina, a Marina é professora também. Ela falou que tinha essa missão de vida, Ah, de passar tá. no meio Pensei que você estava falando da Marina, minha ex-namorada, porque ela foi o grande motivo, na verdade. Não, Marina é professora. Eu namorava com uma menina que era um ano na minha frente na escola, né? A gente começou a namorar no primeiro. E ela já estava na faculdade. Aí eu era do segundo, ela era do terceiro. Então quando eu estava no terceiro, ela era da faculdade. Isso me incomodava muito. Então eu queria passar na metade do terceiro ano de qualquer jeito pra UNB. Primeiro que eu queria tirar essa onda. O meu ego pedia pra eu passar. Sim. E segundo que eu não suportava o fato de eu estar no ensino médio e minha namorada estar na faculdade. Isso... Olha só que os babaquices, né? Os motivos idiota. Meu Deus do céu, cara. Ai, Deus. E aí eu estudei bastante. Aí eu fiz a específica de matemática do Luiz Fernando, que hoje é a específica de matemática que está na Academia das Específicas. Eu fui aluno dela. Então eu fiz a específica de matemática. E foi muito boa, porque na época da prova no vestibular, eu quase que gabaritei a prova de matemática do vestibular da UNB, porque eu tinha feito específica, eu tinha aprendido muito bem. Caramba. E eu tive aula com o Luiz Fernando no terceiro ano na escola e na específica. E eu nunca me encantei tanto com um professor como eu me encantei pelo Luiz Fernando desde o primeiro dia. Sim, eu digo mesmo. A primeira aula, eu perdi a primeira semana de aula, porque eu tava num cruzeiro com os meninos, né? Sim. E aí eu cheguei atrasado. Então eu tinha perdido a primeira semana de aula do Fernando, ele ficou depois da aula pra me explicar, foi a primeira vez que isso tinha acontecido comigo. E eu achei a aula do Fernando simplesmente encantadora. Eu fiz toda a específica dele, eu não perdia uma aula da específica do Luiz Fernando. Era perfeito, assim, pra mim assistir a específica dele. E aquele cara, assim, me falou, velho, foda. Sabe, eu já tive muitas outras referências. Eu tive um outro professor chamado Luiz Fernando de Geografia, que também me inspirava muito. O Panda me inspirava. Me inspirei no Neto, né, no início, assim, porque eu gostava muito da eloquência dele. O Barbosinha, uma grande referência. Sim. Mas seu olho brilhou, assim, né? Nunca brilhei tanto como foi pro Luiz Fernando, assim. Foi realmente muito poderoso. E aí me convenceram a fazer engenharia, prestei o vestibular para engenharia, passei. Eu tinha feito a específica de matemática do Luiz Fernando e a específica de física do Neto. E mandei muito bem nessas duas provas. O Luiz Fernando me ensinou até estratégia de prova no vestibular, até antes eu não tinha tido. Eu estava bem no PAS, provavelmente eu passaria pelo PAS também. Mas, por exemplo, se eu tivesse feito PAS com a estratégia que eu tinha, que o Luiz Fernando me ensinou, eu teria muito mais facilidade. Enfim, fiz prova com estratégia, passei para engenharia. Na época, eu tinha amigos que faziam engenharia no Gama, e eles me convenceram a fazer no Gama. Eu achei que eu ia virar o Tony Stark. Oh, amor. É isso. E eu fiz, passei, fiquei feliz, o resultado veio. A gente tava indo pra Goiânia esse jogo do Fluminense. Meu pai tava dirigindo, tava o tio Denilson na frente com meu pai, e no banco de trás tava eu, Gabriel e Bárbara. Ah, a Bárbara tava? Não sabia, eu não lembrava disso. Acho que a Bárbara tava. Eu não lembro você falar da Bárbara. Mas enfim, ó. Eu acho que a Bárbara tava, eu acho. Tenho quase certeza. E aí enfim, e aí saiu o resultado, foi aquela comemoração, quem ligou foi a Marina, a gente tava na estrada pra Goiânia, a Marina, que é minha ex-namorada, ligou pra falar. A Marina, ex-namorada. Ela me ligou chorando, você passou, não sei o que, tadinha. A Marina, pessoa sensacional, ser humano incrível, eu fui muito pior pra ela do que qualquer coisa. Deixa abaixo, deixa abaixo. Não pesou, né? Deixa abaixo. E aí eu fui fazer engenharia, eu lembro de, assim... Passei, fiz a prova de avanço, passei na prova de avanço. Ah, um fato bem importante. Eu sempre te falo isso, você fala que você não lembra, e realmente não tem como você lembrar. No dia que você fez a prova, na verdade, não sei se foi no dia que saiu o resultado, que você poderia sair da escola, né, porque você tinha passado nessa prova de avanço, enfim. Eu não sei por quê, eu tava saindo da escola... E eu acho que liguei pra Bárbara, a Bárbara me ligou, não lembro. E aí eu falei com o Luiz Henrique na época, né, assim, meu crush, não tinha zero intenções, que ele namorava, enfim. E aí eu falei com você no telefone, gente, mas eu fiquei tão nervosa nesse dia. Você falou comigo no telefone? Eu falei com você no telefone. Tá mentindo, falei, nossa, Bogado, na época era Bogado. Nossa, Bogado, parabéns, nananã. E assim eu fiquei, tá, beleza, tchau. Aí você, tá, tchau, não sei o quê. Foi super rápido, gente, mas aquele momento me marcou. Você, ó, sonhos se realizam, gente, é isso. Vou falar isso até o final. E aí eu fui, né? Passei no avanço e eu fui fazendo Gama. E eu lembro que quando meu pai me levou lá pra gente fazer o registro, eu me arrependi já. Longe pra Dedéu. Cara, eu me arrependi. Não era o que eu queria. Não era o que eu queria. Eu falava, cara, o que eu tô fazendo, velho? Mas vamos, né? Ah, mas não era o que você queria de curso ou também... Não só de curso, mas de ambiente? De curso definitivamente não. Mas o ambiente, com certeza. Sim. Foi, todo dia ter que sair do lago, ir pro Gama.
É puxado. Eu tava muito empolgado por conta dos amigos, mas não sei. Quando chegou lá, a UNB Gama, ela não tava no campus que é hoje. Ela era no antigo fórum do Gama. Ah, não tinha Então um campus. era improvisado pra caramba, sabe? Era horrível. Sim, passei um pouquinho por isso. Então, assim, conheci pessoas legais lá. Eu só levei um amigo disso, que é o Thiagão. Sim, maravilhoso. E nunca mais, não fiz tantos amigos, não gostava de ir, não tava curtindo. E aí a gente tinha um hábito, né? Os meus amigos da faculdade, a gente tinha um hábito de estudar junto. Uhum. Então, normalmente a gente ia lá pra casa dos meus pais na sexta pra ficar estudando cálculo, estudar qualquer matéria junto. E aí você ensinava? E não ensinava não, assim, todo mundo se ajudava. Uhum. Eu tinha muita facilidade. Uhum. Eu tinha muita facilidade, mas eu não era nerd, assim. Eu assistia a aula e estudava um pouquinho. Na faculdade foi o primeiro momento que eu estudei na minha vida, de verdade. De verdade, porque no meu terceiro ano, na metade, eu estudei pra poder passar no vestibular, mas não estudei muito. Eu ficava à tarde fazendo questão. Uhum. Já na faculdade eu tinha que estudar porque eu não dava conta. Era um ritmo de conteúdo muito intenso e com um nível de dificuldade maior, então eu precisava estudar. Sim. E aí teve um dia, no meu segundo semestre, que a gente não foi estudar na casa dos meus pais, a gente resolveu estudar na BCE. Ah, ali apaixonou. Não, nem só isso, assim, de fato eu me arrependi um pouco de ter feito no Gama, porque o clima universitário da Darcy Ribeiro é muito mais legal. Uhum. Mas não era nem isso, assim, eu nunca me senti parte da universidade. Eu nunca tive um sentimento de pertencimento à UNB, não só na UNB Gama, como no Darcy Ribeiro. Eu não me sentia parte daquilo. Eu não vivia aquilo intensamente. Era estranho pra mim. Mas você já trabalhava? Você não trabalhava? Não trabalhava. E mesmo assim você não se sentia? Tava ali, participava lá, torneio de futsal, joguei. Sim. Torneio de truco, cheguei na final, torneio de truco, né? É Teco? Como é que era aquela que você viajou? Como é que era? Eu viajei pra jogar tênis no torneio da Engenharia do Centro-Oeste, no Teco, em Goiânia. Teco, mas né? aí eu já trabalhava. Ah, tá. Eu não me sentia muito parte da universidade. Ah, tá. E aí... o que acontece? Fiquei desconcentrado, meu TDAH bateu aqui. Não, pode... O problema, galera, de estar sendo convidado do podcast é porque eu sei que a Leire fica se comunicando, aí eu fico aqui querendo saber o que está acontecendo, mas agora eu não tenho que me preocupar com isso porque eu sou convidado. Enfim. Eu tava na BCE estudando... Não me sentia parte. Eu tava na UNB estudando um dia com os meus amigos na BCE. Ia ser o dia que ia sair o resultado do vestibular. Sim. Isso foi em 2011. Eu passei na UNB em 2010. Então, em 2010 eu passei na metade do ano, fiz o primeiro semestre. E aí em 2011 a gente estava ali no segundo semestre estudando na BCE. Ia sair o resultado do vestibular. E o resultado do vestibular na época, além de sair na internet, ele também saía, a galera colocava em painéis no Teatro de Arena lá da UNB. Acho que ainda tem. Que botava um pano, aí tirava, aí tinha uma chuva de ovos, que nem aquela cena do 300 que o sol fica coberto pelas flechas, não sei o quê, só que era de ovo. É ótimo. E aí a gente foi lá assistir. Uhum. E nessa de ir lá assistir, eu encontrei com o Públio, que na época era coordenador da monitoria do Dinatos. E ser monitor do Dinatos era uma grife. Quem era monitor do Dinatos? Eram só as pessoas jovens, bonitas que estavam na UNB. Olha, eram bonitos aqueles monitores. E os monitores e monitoras, né? Monitores que eu digo no geral, né? Mulheres e homens. Ser monitor do Dinatos era grife, pagava assim. Bem pagava acho, bem, relativamente bem. Sim. Gente bonita, era status. Sim. E, cara, eu encontrei com o Públio e não sei porquê. Eu falei assim, Públio, tá precisando de monitor? Era uma grana. Vai. Cara, mas eu nem pensava nisso, assim. Não era por grana, sei lá, eu só quis. Rolou. Me perguntei, aí ele, cara, sim, me manda seu currículo. Eu nunca tinha currículo, foi o único currículo que eu fiz na minha vida. Foi o único currículo. Montei meu currículo, mandei pra ele, aí ele me chamou pra fazer a prova. Minha prova foi péssima, mandei mal pra caramba. Eu achava que eu era bom porque eu fazia engenharia, eu me achava, né? Sou foda em matemática. Normal. Não era porra nenhuma. Mas tinha muita gente fazendo pra matemática? Não. Não, né? Não, mas a minha prova foi péssima. Acho que se tivesse só eu reprovaria. Ai, Deus. Aí o Luiz Fernando me ligou. Falou, Bogadão, sua prova não foi legal, mas eu te conheço. E eu vi que tem coisas que dá pra gente desenvolver em você. Então eu vou te contratar, eu vou dar o ok na sua prova, mas você vai ter que estudar. E eu estudei. Então eu entrei na monitoria, no meu primeiro dia eu estava muito perdido, eu tinha 18 anos.
Meu Deus. Novinho. Então, assim, você pensa que uma pessoa vai fazer cursinho, ela formou no ensino médio. Você era da idade dos meninos. Eu era da idade. Ou um ano mais velho, que seja. E mais novo. Tinha gente mais Mais velha, novo, assim. na verdade. Porque, Às assim, vezes, galera que a galera que se formou comigo, a galera que se formou comigo no ensino médio, tá fazendo cursinho, era aquele ano, era o primeiro ano de cursinho. Sim. E tem gente que já tá no cursinho há mais tempo. Então, muita gente era consideravelmente mais velha do que eu. Uhum. E eu tava agora sendo monitor no lugar que eu estudei. Então, eu era muito cabaço. 18 anos, eu tava muito empolgado. Eu sempre fui muito empolgado, só falo muito, né? Enfim. E até o Caetano uma vez me chamou a atenção. Falou, cara, segura mais a onda, fala menos. Você falou isso no podcast dele, né? Falei. Ele me Ah. deu uma chamada de atenção muito importante pra mim. Sim. E aí eu virei monitor. Tive que estudar, aprendendo muito. Apanhei muito. Normal. Eu era muito imaturo. Muito, assim. Mas você tinha 18 anos. Sim, não tinha tem 18 como... anos, é isso. Eu era mais novo do que a galera que eu tava ensinando. Sim, não tem como. Mas aprendi muito e eu realmente peguei pra fazer. Eu peguei a apostila lá do Dinatos e comi ela com farinha, aprendi. Até as matérias que eu não era bom, eu aprendia apesar de eu não ser bom no conteúdo da matéria, às vezes, eu aprendi a resolver as questões. Sim. E aí, chega 2012, eu entro na monitoria em 2011, chega 2012, eu tinha um hábito que eu acho que muitos monitores hoje não fazem isso, e eu sinto falta. Eu acho que a galera tem que fazer isso. Se a pessoa quer ser professor, se quer entrar bem no mercado, quer aparecer, quer pegar referências, se você é monitor, eu acho que você tem que assistir a aula das pessoas. Ah, sim. Eu tinha um hábito de assistir as aulas, e eu não assistia apenas as aulas do Luiz Fernando, De outros também, do Moquebas, do Diogo. Eu assistia aula... Matemática, no geral, você assistia? Matemática eu assistia muitas, Sim. mas volta e meia eu assistia uma aula do Panda, eu assistia uma aula do Newton de geografia, eu assistia uma aula do Barbosa, pra pegar referências, né? Uhum. Só que a do Luiz Fernando era meio que clássica. Por quê? Porque Ele virou seu o guru Luiz também, Fernando, né? eu dava monitoria de manhã e eu saía meio-dia da monitoria. E meio-dia e 5 começava o último horário da escola, que o Luiz Fernando entrava na 3M1 de 2012. Que turma era essa? Gente, eu não sei. Era a sua turma. E eu ia assistir a aula dele lá. E aí um dia eu ia assistir a aula, o Luiz Fernando não foi dar essa aula. Uhum. Ele tava viajando pra Miami fazer um enxoval da filha dele. Ai, que fino, que rico. Enxoval, gente. É muita riqueza. E aí, então, eu fui, desci, cheguei na porta da sala. Aí são as coincidências da vida que são absurdas, né? Eu cheguei na porta da sala e o Luiz Fernando não tinha ido. Então, voltei, dei minha volta e comecei a sair do curso, da escola. Quando eu tô na catraca, eu dou de cara com o professor Luciano Iege. E eu cumprimento ele, fala, Luciano, fala Bogado. Aí ele, Bogado, peraí. Cara, tu aguenta dar aula pra uns moleque de terceiro ano no ensino médio? Eu tinha 19 anos. Eu tava na monitoria ainda fazia engenharia. Nossa senhora. O pânico. Aí na minha cabeça, não. Aí eu pra ele respondo o quê? Sim, claro. Então, Confiantíssimo. seguinte, cara. Você é um moleque massa, tu é um moleque bom. Amanhã a gente tem uma reunião com a coordenadora da escola do Lago Norte. Pelo amor. Na época era o Coque Secap, né? Uhum. Hoje é apenas Coque Lago Norte. A Cíntia, Sim. que você conhece. A gente tem uma reunião com a coordenadora lá. Por quê? Porque o professor saiu agora. Não tem professor, não tem ninguém disponível no mercado que eles estejam querendo contratar. E você vai fazer uma reunião lá amanhã lá. Você conhece alguém de física? Eu falei, conheço. Tem o Gabriel Neiva de física. Então você e ele vão comigo amanhã lá fazer essa entrevista. Se vocês forem aprovados na entrevista, já começa a dar aula lá semana que vem. Gente do céu. E eu fui, com 19 anos. Com cara de menino pra caramba. Menino, sim. E a reunião foi boa, porque na época ser monitor do Dinatos, como eu disse, era uma grife. Então, Você já se tinha a gente passo tava na chegando frente, né? lá como indicação do Dinatos, é porque é bom. Isso era bom, sim. Dinatos é bom. E pegamos. Eu com 19 anos entro em sala. Meus pais não gostaram, Eu lembro. nem um pouco. Uhum. Você lembra porque você já era minha namorada. Eu tinha 19, você tinha 17 anos. Pois é, neném. E assim, eles não gostaram nem um pouco. Nem um Porque viram pouco que mesmo. ficou mais sério. Quando eu virei monitor, eles já não gostaram. Uhum. Eles já não gostaram. Talvez vendo o que poderia acontecer. E aconteceu. E quando eu virei professor, que eu achei que eles iam ficar felizes com a promoção, com a oportunidade, minha mãe ficou revoltada, não gostou nem um pouco. Eu acho que eles nunca gostaram e ainda não gostam.
Você acha? Eu não acho, não. Não, acho que não gostam. Acho que eles aprenderam a conviver. Não sei. Não sei. A gente vai ter que ver na psicóloga, né? Não sei. Terapia, né, Leire? E eu entendo, cara. Eu entendo. Minha mãe, ela veio muito de baixo. Minha mãe chegou a ter momento que não tinha o que comer quando era criança. E tem o que tem hoje, né? E minha mãe hoje tem um patrimônio, né? Uma carreira. Por sinal, minha sogra está na República Tcheca. Nesse momento, Beijos. No hotel. Já assistiu As Férias da Minha Vida, Leira? Aquele filme com a Queen Latifah, que ela acha que vai morrer? Dever de casa. Minha mãe viu esse filme, gostou do hotel e foi lá na porra do hotel. Tô falando. Menina, é um hotel... Ai, Leire, eu já falei, não, Leire. Se fosse pra levar, levava a Nora aqui. A Nora, entendeu? Então... Calma que tem uma galera na frente aí. Ai, Leire. Você é muito... Tem uma fila. Você é muito pra frentex. Tem uma fila. Então eu entendo, assim, minha mãe, ela foi professora na época, antes de passar no concurso da Caixa, ela sabe que ganhava pouco. Então, pô, ela cresceu tanto, conquistou tanto. Pro filho dela virar professor, né, que ganha pouco, que não tem dinheiro, que não sei o quê. Eu entendo, né? Eu entendo. Sim. Era uma preocupação, era um lugar... né? Tipo isso. Exato, e essa foi a interpretação de todo mundo, né? Sim. Minhas tias me ligaram da Europa pra me dar bronca. Você tava comigo no dia, inclusive. Foi o auge. Enfim, pra falar a merda que eu estava fazendo com a minha vida. Meu pai também não gostou, né? Então não foi fácil, assim. Eu realmente acho que eles até hoje não gostam, porque esses anos inteiros, quase todos os anos eu fui padrinho de formatura, meus pais nunca assistiram um discurso meu de padrinho de formatura. Uhum. E apesar de eu convidar. Então, eu acho que eles não gostam. Mas hoje eles respeitam, assim. Enfim. E eu entendo também, porque eu fazia engenharia, de repente passa, vira professor, que história é essa, entendeu? Uma coisa muito maluca. Porque engenharia era muito promissor, né, na época. Exato. E aí eu saio da UNB, da engenharia, faço vestibular de novo, passo pra matemática em 5º lugar. Parabéns. Sem não ter estudado. Assim, mas como era monitor... Vocês pegaram essa frase, né? Sem ter estudado. Sem ter estudado outras matérias, né? Estudava matemática, porque era monitor, assim. então eu dominava pra caramba, já tava dando aula daquilo. Nerdzão. Então mandava muito bem inglês. Mandei Passou muito bem em redação. Física. Sempre escrevi muito bem. Então consegui. Para passar matemática seria fácil. E aí acabou que a surpresa foi passar em 5º lugar. Uhum. Né? Porque, mas aí fiz uma prova muito boa, com muita estratégia. Como eu já era professor, já estava acostumado com isso. Né? Peguei, né, muita manha nesse sentido. Enfim. Me perdi um pouco aqui. E aí você passou em matemática, começou a cursar matemática. Isso. Aí, enfim, e aí pra conseguir o papel, e aí foi dando aula e tudo mais. E aí como que você chegou no cursinho? Vamos lá, na academia do eu sempre, no Dinatus, eu sou muito grato ao Dinatus. O Dinatus é a minha casa. Sim. Né, eu estudei lá, eu conheci o amor da minha vida lá. Fiz muitos amigos. Né? Hoje o nosso grupo de amigos, a maior parte deles veio de lá. Não, professores de lá ou amigos do ensino médio de lá, né? Tati, nossa madrinha de casamento, foi minha amiga de lá. O Catita, era do Garança, mas se consolida lá no Dinatus. O Caio e o Gabriel se consolidam lá, sabe? Fifi, são pessoas amadas, pessoas que a gente convive o tempo inteiro e são amizades de lá, o Pandinha, enfim. Então sou grato, é o meu primeiro lugar que eu trabalhei. Sou muito grato ao Luiz, né? Ter me contratado, nem tá mais lá há muitos anos, mas sim. Enfim, é a minha casa. Tanto é que esse ano eu tive que fazer uma decisão com o crescimento da academia e eu optei por continuar no Dinatus. Ganhando pouco mesmo, com a carga muito pequena, mas eu quis ficar lá porque é um lugar que eu gosto, eu tenho carinho, eu tenho amor por lá. Só que eu sofri dentro do Dinatus o preconceito, assim, entre aspas. Falar de preconceito é muito white people problems, né? Mas é o estigma do aluno que vira professor e você sempre é visto como aluno, você sempre é visto como menino. E como eu tenho esse jeito muito brincalhão, esse jeito muito carinhoso, né, de conversar, de ser próximo, de falar bastante, gosta, sempre me viram como uma criança, como um moleque. Apesar de eu sempre ter honrado com os meus compromissos, com as minhas responsabilidades como professor, eu era visto como um menino o tempo todo. Então eu nunca recebi a chance. Então sempre tinha alguém para entrar no pré-vestibular, eu não entrava. Entrar no pré-paz, eu entrei uma vez para né, apagar um incêndio lá, mandei bem, no outro ano não fui mantido. Enfim. Então era muito difícil essa parada. Eu comecei lá no ensino fundamental, né? Porque na minha carreira é isso. Eu comecei no CECAP, eu comecei no COC CECAP e fiquei somente 6 meses lá. Tá tudo bem? Vai. E fiquei só 6 meses lá.
Porque no meio de 2012, uma professora saiu do Dinatos, do ensino fundamental. E você substituiu? E eu tive que... faltava uma semana para começar as aulas, assim. E aí eu entrei para substituir ela e fiquei até hoje dando aula. Mas como você começa no fundamental, você vira professor de fundamental. Sim. Então, para eu ter uma chance no médio foi muito difícil. E, cara, eu mandava super bem, puxado, era padrinho. Você acompanhou bem isso, sim, né? Foi bem puxado. Eu gostava de dar aula pro 9º ano, eu me amarrava. Eu comecei no 8º, depois eu fui pro 7º e pro 9º. Dei 1 ano de aula no 1º ano, depois me voltaram pro 9º e eu fiquei só no 9º. Até 2017, quando o Luiz Fernando bateu o pé lá e falou pra me colocarem. Médio, né? Falaram, né? Na época o diretor não acreditou que eu daria certo lá. E o Luiz Fernando, cara, eu tenho certeza que vai dar certo, coloca. Né? Ele bancou, até dizem, né? O Luiz Fernando nunca me confirmou isso, mas dizem que o diretor na época falou assim, cara, vai dar errado e a culpa é sua. E o Luiz Fernando, ele falou isso, ele já falou isso, acho que e o Luiz Fernando falou, vai dar errado, você tá achando que vai dar errado? Vai dar certo, pode falar que a culpa é minha, não vai dar errado. E não deu, né? E não deu, inclusive... Tanto não deu que hoje você tá bombando lá ainda, não, né? Não sei bombando, eu acho que eu faço um bom trabalho. Sim, sem problema falar que você é bom, não. Enfim, isso foi em 2017. E até então eu não tinha tido chance em pré-vestibular. Eu trabalhava no Dinatos, somente no Dinatos, porque eu saí do Secap já no final do meu primeiro ano, 2012. Então eu fiquei 13, 14, 15, 16, 17, somente no Dinatos. E aí em 2017 o Luiz abre a Academia das Específicas. Na época eu não era sócio da academia. Abre o Luiz, o Aldo, o Caetano e o outro sócio que eles tinham. E o Luiz me chama pra dar os plantões lá, da plantão, da monitoria. E eu entrei, obviamente. O Luiz me chamasse pra ir de graça, eu iria de graça. Sim, claro. E eu peguei e vambora, vamos fazer, trabalhar junto, vamos lá. E aí em 2018, o Jesus, nosso amigo Jesus, maravilhoso, que já veio aqui no podcast. Sim. Ele abre um cursinho chamado Ventures Ventes, na Asa Norte. Que aí você também vai pra lá. E me convida pra dar aula. E pela primeira vez me deram uma oportunidade no pré-vestibular, que era a oportunidade que eu sempre esperei. Eu sempre me preparei pra isso. Eu sempre estive por dentro das provas, eu sempre sabia o que estava caindo, eu sempre entendi desse assunto. Sempre me preparei pra esse momento. E aí eu tive a primeira oportunidade. E dei muito certo. Eu fui muito bem. E isso começou a me abrir portas, né? Sim. Então... Eu dei um ano de aula lá no Ventures. No outro ano já me ofereceram uma específica lá. Eu tive uma específica de 20 alunos. Foi muito importante, eu toquei uma específica sozinho. Luiz Fernando e Aldo me deram várias dicas para eu começar e, enfim, me ajudaram bastante. E fiz bem a específica. Tinha um Ibope muito alto dentro do Ventures. E aí o Ventures, infelizmente, fechou. Sim. E eu fui convidado a ser professor do Apoio Singular. Nosso amigo Harud me indicou lá. E eu fui pro Apoio. O Apoio é um cursinho que não é grande em número de alunos, mas ele é grande em uma certa relevância, né? É um cursinho com ticket médio alto, então eu recebi a oportunidade da Ana e da Paula. E fui muito bem, assim. Então você entrou primeiro no Apoio, depois na academia, eu não lembro. Na academia monitor. eu era monitor, plantão, substituía. E aí, na mesma época que o Apoio me chamou, foi quando o Aldo me chamou para pegar o pré-PAS, o PAS 3 da academia. Em 2018. Okay. Eu entrei na 2019. No início de 2019, meio de 2019. E aí, no final de 2019, no dia do meu aniversário, o Luiz Fernando me faz o convite. Eu não pra virar sócio. Foi no dia do meu aniversário. Caramba. Eu tava passando pelo momento mais difícil da minha vida. Eu realmente acho que eu tava entrando num processo depressivo. Sim. E eu até me emociono. Tá tudo bem, amor. Eu digo que a academia salvou minha vida. Porque eu não vi uma saída. Eu tava trabalhando muito, né? E eu me vi no modo automático. Você já não queria mais ser professor? Eu não sabia se eu assim, queria ser né? professor, né? A Ju até veio aqui e falou das dificuldades. Eu não sou professora, mas eu imagino, assim, olhei um pouco de perto, que é difícil mesmo. Essa minha dificuldade, ela não entrava em sala, né? Os alunos não viam isso. Os alunos viam bogado, sorridente, alegre. Sim. O pós-aula que é tenso. Mas o problema era todo dia acordar cedo, de madrugada, trabalhar até a noite e não ver um fim. Porque para ganhar bem a gente tem que se lotar de hora-aula. Eu me lotei de hora-aula. Pra gente poder ganhar bem. A gente casado, começando a vida, né?
Eu não trabalhava. Você não trabalhava. E a gente com um padrão de vida relativamente alto para a idade que a gente tinha. Sim. E então eu tinha que trabalhar muito. Então eu trabalhava todos os dias. Você me acompanhou de 7h20 até 7 da noite. Sim. Tinha dia que eu tava até 8, 9. Só que você chegava em casa e não acabava. Aí corrigir prova, aí faz corrigir prova, elaborar prova e eu monto todas as aulas que eu dou. Sim, Eu nunca parei de estudar as aulas que eu dou. Uhum. Por mais que eu tenha dado essa aula 1 milhão de vezes, eu não paro de estudar. Então, eu tava exausto. Eu não sei se eu tava com depressão, se eu não tava. Mas eu não tava bem. Eu não tava bem. E ainda bem que eu tenho uma companheira que nem você. Lindão. Porque você percebeu. Sim. Que eu não conseguia. Acho que eu não vi que eu tava bem. Eu consigo ver hoje. Mas quando você tá ali no momento, no furacão, assim, é difícil mesmo. E é o que você falou, você tava tão no modo automático que... Você percebeu que eu não tava legal. Você não viu. É importante ter uma pessoa que me ama perto. E... você me aconselhou a buscar terapia, buscar ajuda. Sim. Obrigado por isso. Sempre. E aí... eu comecei a terapia, começou a ajudar e aí veio o convite, né? O Luiz Fernando me convidou para ser sócio. Leire, lindona. E aí isso mudou muito na minha cabeça, porque eu não via mais uma saída antes, sabe? Não dá tempo de você pensar em saídas. Não. Você só tem que trabalhar. Exato. E já tinha contas altas pra pagar. As nossas contas eram altas. Sim. E eu falava, cara, eu tô com 2019, 27 anos, né? 27. 26 para 27. Novinha. Recém-casado. Só que eu falava, cara, até quando eu vou dar conta disso? E beleza, ganho bem, mas não é tão bem a ponto de eu fazer um pé de meia pra nunca mais precisar, sabe? Sim. Ganhava bem, a gente tinha uma vida muito boa. A gente tem rede de apoio, a gente tem família que ajuda, né? Que poderia ajudar. Mas eu não vi uma saída, sabe? E quando eu fui convidado, eu falei, cara, bem, alguma coisa eu tô fazendo certo. Porque em 2018 eu também fui convidado pelo Jesus para ser sócio do Ventre. Sim, eu lembro, verdade. Não entendia por que ele queria que eu fosse sócio. Eu nunca me vi como uma pessoa boa nesse sentido. E quando o Luiz me chama, eu falo, cara, por que eu, né? Por que eu tô sendo convidado? E hoje você vê isso? Do porquê? Não. Não? Então a gente vai ter que perguntar pra eles, né? O porquê. Não, eles já chegaram a falar, Eu acho né? muito claro o porquê, mas... Enfim. Eles convidaram e eu fiquei muito feliz, porque o Luiz Fernando Seu paizão na matemática. É o meu pai na vida profissional. Sim. E não só na vida profissional, na vida pessoal, ele é um irmão, um amigo, uma referência, sabe? Sim. Então, o convite vir dele é muito maluco. Obviamente que não era dele, é dele, do Caetano Sim, e do Aldo. mas quem te ele ligou... foi não ligou, ele conversou comigo no dia da minha festa. Que foi uma festa de aniversário que você organizou pra mim. Foi verdade. Que eu não tava bem, que você fez uma surpresa, que você fez todos os nossos amigos, nossa família mandar um vídeo pra mim. Sim. Que eu realmente não tava bem. Eu não tava bem. E aí o Luiz Fernando me convidou, assim, ele deu uma virada muito forte. A gente conseguiu viabilizar a sociedade e foi muito maluco, né? De repente, eu sou sócio de referências. Três grandes referências que foram meus professores e que... E trabalhando com outros que também são sua referência. Mas né? ser sócio é muito grande. Agora, de repente, você vai virar dono de um negócio. Sim. Você vai virar dono de um cursinho que eu idolatrava. Eu idolatrava a academia antes de ser sócio da academia. Idolatra. Sim, eu já idolatrava, né? Sim. Quando a gente vira dono, fica diferente a visão. Sim. Mas eu olhava a academia como algo absurdo. E, de repente, eu tô sendo convidado para fazer parte disso. Então, alguma coisa eu tô fazendo certo. Sim. Algo tá sendo bem feito. E a gente conseguiu viabilizar, enfim, entramos na academia. Tive uma conversa muito importante com você no dia que eu fui convidado. Eram quase 4 horas da manhã, a gente estava dentro do carro, na porta do apartamento, conversando sobre isso. Nossa, era tão tarde. Gente, eu sou tão diurna, 4 da manhã, que eu tinha medo de virar sócio e me dedicar tanto ao trabalho que eu fosse esquecer da família, né? Sim.
Sim. E aí a gente falou que se fosse pra perder a parceria, o nosso casamento, eu não aceitaria. E você falou, não, vamos fazer, vamos. E aí você tava comigo e a gente fez. Sempre. E é isso. E aí foi a melhor decisão que a gente tomou. Com certeza. Com certeza. Trabalhamos muito no final de 2019, caí de paraquedas dentro da academia, já caí na campanha de matrícula. E responsável pela campanha de matrícula. Deu certo, a gente lotou a academia em 2020 e veio a pandemia. E aí foi todo esse processo, enfim. Mas aí passou. Quer saber sobre isso, assiste o episódio do Aldo Luiz Fernando. Eu não vou ficar falando sobre isso, não. Tá aqui, ó, em algum lugar. E é isso. Então hoje estamos aqui. Essa é a minha história. Essa história. Minha história profissional / acadêmica. E como hoje? Feliz em saber da sua história, na verdade. De novo, tem pontos que eu não lembrava e eu não sabia. Então, é importante, né? E a gente tá junto há 11 anos. E ainda assim, a gente aprende coisa do outro, né? Muito legal isso. Muito doido, na verdade. Muito lindo. E hoje, como é um episódio especial de Dia dos Namorados, vamos falar de nós um pouquinho. Tem que ter, né? Não é não? Eu não posso puxar esse assunto porque quem é o host é você. Quem é o quê? Você que é o host, você que é apresentador. Então, porque eu queria deixar você terminar a sua história, entendeu? Que a Leire já tá aqui assim, ó. Vamos começar Leire, a parte hoje não tem romântica. tempo não, você fica quieta aí. Leire. A Leire já tá aqui assim, ó. Vai procurar sua turma, Leire. Hoje é meu dia aqui com a Rebeca. E o bichinho chorou. Não tinha como eu falar, então. Se recolha, porque agora a gente vai falar outra parte. Vou perguntar só dessa vez. Obrigada. Vai ser, na verdade, a primeira e a última, então, obrigada. Mas conta um pouquinho da gente, rapidinho, assim. Como que foi a gente? Tá, vou falar um pouquinho da minha parte rapidinho. Como eu já falei várias vezes aqui, Luiz era bogado, era meu crush. Só que na época, eu já contei isso, eu amo contar essa história. Como eu era do ensino fundamental, eu saía um horário antes dele. E aí, eu lembro de estar na cantina lá no Coque, e eu tava olhando exatamente pra escada que descia o ensino médio. Gente, na hora que o Luiz Henrique desce, olha, aquele menino, Deus, obrigada, abençoa. Só que ele desce de mão dada com a Marina, que era a namorada dele. Gente, meu chão caiu ali. Só que eu sabia que eu tinha 0 chances com ele, né? Então eu falei, é isso, pra não falar a palavra, né, que eu quero falar. Então é isso, vida que segue, vamos embora. E em 2012, eu no 3º ano, na 3M1, ele vira monitor. E assim, matemática, né, que eu sou péssima em matemática. E aí eu comecei a frequentar a sua monitoria, só que você começava a jogar charme. E eu assim, oxe, o que você não tá jogando charme? Você namora, meu filho, jogava se charme enxerga. pra você, minha filha. Se visse, uma pirralha fedelha. Fedelha charme pra não. você. No 3º ano, você me respeita, que eu tava no auge da minha beleza. E eu lembro de você jogar charme, eu ficava assim, gente, eu não tô entendendo isso aqui, não. Não tô entendendo esse charme aqui, não. Namora 20 anos, esse menino. O que ele quer? E aí você me chama pra ir pra onde? Vamos ver se você lembra. Obviamente você lembra. No falecido... Motel? Não, amor. Eu era virgem. Errei, Leire. Errou feio, errou rude. Porra, então motel foi a outra. Que outra, Luiz Henrique? Se fecha, garoto. Eu te chamei pra ir no Caribenho. Caribenho, falecido No Caribenho. domingo. Se você não sabe o que é Caribenho, amor, a gente tá velho, é isso. Cheguei a essa conclusão. Eu te chamei pra ir no Caribenho no domingo, dia 1º de abril. E não é mentira. Realmente, ele me convidou. Fui, é ótimo. Fomos. O dia do aniversário do meu avô. O dia do aniversário do seu avô. Fomos. No dia 1º de abril, a gente ficou na mesma semana. E no dia 12 de abril... Presta atenção. 1º de abril a gente saiu. Dia 12 de abril, na Mormai, ele me pede namoro. E eu com a cara cheia de açaí. Foi ótimo. Foi super romântico. Eu com o dente cheio de açaí. Eu, sim, eu quero. Foi ótimo. Enfim, esse dia... 1º de abril de 2012, a gente tava em Catalão. E aí você veio, Eu tava lá em Catalão, aniversário do meu avô. Eu tinha terminado o namoro recentemente. Sim, é importante isso. Aí eu voltava meio chateado nesse dia. Eu falei pra Bárbara, vamos dançar. Vamos dançar, vamos chegar em Brasília, vamos no Caribenho, vamos dançar um forró, dar uma esparecida. A Rebeca sempre foi, né? Pra quem não sabe, a Rebeca sempre foi da sala da minha irmã. Eu tenho uma irmã mais nova, Bárbara Maria, que tem 2 anos a menos que eu, né? Eu sou de 92, do final de 92, ela é do início de 95. E aí, eu falo, Bárbara, vamos no forró? Ela, não tô afim não. Chama a Rebeca. Ai, Bárbara, olha, cunhada, amiga, te amo, obrigada.
E aí, vou chamar a Rebeca, né? Tô fazendo Entendi o recado. nada. E aí eu convidei a Rebeca. Sogrinha deixou, né? Pois Tereza é. deixou você ir, isso me espantou. Também. A gente tá falando disso esses dias, né? É muito doido. Gente. A vida é muito maluca, né? Tipo assim, por exemplo, se eu não tô saindo por exemplo, da monitoria, Aham. e o Luiz Fernando, se o Luiz Fernando tivesse ido aquele dia, eu teria entrado em sala, o Luciano teria passado direto. Sim. Se eu passo 2 minutos antes, o Luciano passa direto, eu não viro professor. É muito doido. Se naquele dia eu não vou ensinar na BCE, eu não vejo o público, não faço a pergunta, eu não vira monitor, que não vira professor. Gente, era é feito pra ser, borboleta. né? E é isso, minha sogra de repente deixa você sair. Você, na época com 17 anos, eu com 19, eu te convido pra ir no Caribenho, eu passo na sua casa. No outro dia eu tinha aula. No domingo. No outro dia você tinha aula, era domingo à Nada noite. a É ver, muito maluquice isso. Acho que sua mãe queria que a gente namorasse. Ah, total. Acho que ela já me conheciam, né? Seu pai me conhecia meu pai bem, te de conversar conhecia. muito, então provavelmente falava bem de mim, alguma coisa assim. Ah, meu pai te ama. Eu falo. Não, mas deixa eu era, te contar. só É não verdade. gostava, ele- Meu pai, quando a gente namorava, ele falava assim: você não termine com o Luiz Henrique, porque senão eu entro em depressão. Ou seja, o que eu sentia, pouco importava. Não, Meu mas pai que ia entrar em depressão. Ele já falou isso, assim, que Entendeu? ele falava bem de mim, porque ele conversava muito comigo, ele ia almoçar lá na escola. E como a Rebeca é amiga da minha irmã, a gente almoçava junto. Então conversava. Então meu sogro conversava comigo, na época eu não era sogro, mas ele achava que eu tinha boas ideias. Ele sempre falava assim, porra, é isso aí, cara, você é menino novo, 19 anos já trabalhando, e meu sogro adora esses papos. Você é novo, trabalhando, não sei o quê, parará. E então ele me achava massa, talvez isso. E assim, o fato de eu ser irmão da Bárbara, Sim. sua mãe sempre gostou da minha irmã, então sempre teve um pouco disso. E aí eu te busco, voltando de Catalão, paro na sua casa, você vai comigo lá em casa pra eu me arrumar. Nossa. Aí eu me arrumei, a gente saiu e foi maravilhoso, né? Ai, a gente não ficou. A gente não beijou. A gente não ficou nesse dia. A gente não beijou, a gente ficou na dançou, semana, né? A gente se dançou, paquerou. Foi pro Subway, que era o que dava no orçamento. Era o que eu conseguia pagar. Saímos do Caribenho, fomos no Subway. Na sua casa a gente ficou ali, um selinho de leve. Foi na trave. E aí, a na gente foi quarta-feira, ficando. Foi. a gente sai pra almoçar e dar o beijo. E é engraçado, assim, porque, vou falar da minha parte, assim, parece que eu nunca estive solteira. Acho que já te falei isso várias vezes. A sensação que eu tenho é que a gente sempre esteve junto, assim, que eu nunca estive solteira, exagero, né? Mas, assim, parece que você sempre fez parte da minha vida, assim, e considerando que a gente tá há 11 anos juntos, é muito tempo. E sim, você foi meu primeiro namorado. Gente, olha isso. Né? Meu primeiro namorado. Você também foi minha primeira namorada. Ah, se enxerga, Luiz Henrique. Se enxerga. Entendeu? Olha que menina olha a grosseira, cara de me declarando pá. aqui. Não, eu sempre que era pra ela fazer isso, você que tá, né? Se enxerga, garoto. Nossa, casei eu com- e as casei- 15 antes de mim. Casei com uma grosseira. Ah, amor, Mas agora é- aguenta. Mas é muito doido. A Ju, quando teve aqui no podcast, ela fez um comentário que é muito doido, assim. Ela, cara, eu não sei o que é minha vida sem ser mãe. Porque a Ju foi mãe com 15, Muito né? nova, sim. Óbvio que você não tá... Nosso relacionamento não tem esse tempo, mas a gente começou a namorar assim, tinha 17. A gente tá 11 anos juntos. É quase metade. Sim, é muito É tempo. muito maluco. E eu acho que a nossa relação é muito forte, assim. Já Desde é, o primeiro dia, é. e eu falo isso, né? Sim. A gente começou a gente se deu namorar... muito bem. A gente tinha dias de namoro, encontrei com os meninos, eu falei, cara, eu vou casar com essa menina. E os moleques riam de mim, cara, vai casar o quê? Você tá doido? Fica quieto, cala Fica quieto, a boca. olha o que você tá falando, não sei o quê. E Acabou hoje- de sair de relacionamento, quer casar. E hoje a gente tá casado, feliz pra casado. caramba, não tem o que falar. Então acho que a forma com que a gente se deu bem e se encantou um pelo outro Sim. foi única, né? E aí a gente começa a namorar. Foi muito poderoso, eu acho que o jeito que a gente começou a namorar, a química que a gente teve, a relação que a gente teve, a amizade. Sim. Acho que a base de tudo é essa, na verdade, o que torna o nosso Conversando muito, relacionamento né? tão especial, é o tanto que a gente conversa, o nosso diálogo, enfim, o tanto que a gente consegue dialogar. E desde o princípio. Sim. É, Desde o dia 1º de abril. você brinca, né? Que eu namorei muito de fato. Namorei bastante, fiquei com muita gente. Sim, sim. E eu nunca consegui ser eu mesmo com ninguém que não fosse com você. Você sabe disso. E é uma coisa que minha irmã me falou e te falou isso desde o início, né? Sim. A minha irmã falou assim, cara, pela primeira vez eu tô vendo meu irmão ser meu irmão. Então talvez essa seja, né, esse seja um dos elos. Um dos pontos principais, é. E é isso, eu sempre consegui ser você, ser eu mesmo com você.
E seus pais me receberam muito bem, né? Seus Sua pais... família também. E minha família também te recebeu, mas não como... Assim, é porque minha família é um pouco diferente da sua. Sua mãe é muito calorosa, seu pai é muito caloroso. Meus pais são mais frios, né? Tem um pouco mais dessa de um distanciamento maior. É outra... A gente falou de linguagem de amor, né? É, Seus pais exato. Tem outra linguagem de linguagem, amor, sim, exato. Sim. Mas você foi sempre recebida, tratada como uma Sim, filha lá em casa. sim. Hoje mais do que nunca. E os seus pais me receberam muito bem. Então isso tornou tudo ainda mais forte, mais poderoso. E aí teve um dia que a gente tava assistindo o vídeo dos seus 15 anos. Ai, gente, esse podcast vai ficar grande, tá? Porque agora eu vou deixar ele falar. Vai! Vai! Fala! A gente vendo o vídeo dos seus 15 anos. E aí vimos o vídeo da festa, né? Que eu não fui Sim. convidado. Ele namorava, tá? Não interessa. O irmão dela foi convidado pros 15 anos da minha irmã e eu não fui convidado pros 15 anos dela. Meu bem, a vida. Palhaça. O problema é seu. Ele namorava. Eu não tava namorando no dia da sua festa, eu não de tava se namorando, fazer. sua bruxa. Na bruxa. Bruxa é você. Oxi. O pessoal namora, você acha que eu querendo te pegar desde 1900 bolinha, vou te convidar com a sua Se me convidasse, eu te pegava. Pegava nada, deixa de ser falso. Você ia pegar qualquer uma ali, menos eu. Te conheço, não. Ai, ai. Ai, tá vendo isso aqui, Lady? Te conheço, mas eu durmo com você. Fica tranquilo. E aí a gente vendo o vídeo dos seus 15 anos, você foi tomar banho. Por quê, né? Aí você foi Nada a tomar ver, banho pois é. na hora da sua viagem pra Disney. E aí a Foi. sua mãe percebeu que eu não queria ver o pedaço da Disney. Foi. Porque era um trauma, né? Desde criança, todos meus amigos iam, a As gente namoradinhas, olha lá, as não ia. namoradinhas. Eu tive 2 namoradas que foram pra Disney enquanto namoravam comigo. A namorada, E eu a não. namoradinha. A Marina, que foi a que namorou mais tempo, ela foi Sim. 2 vezes. E eu não pude. Pô, cara, é uma parada muito ruim. Pelo menos eu senti isso. Quando você namora com uma pessoa e ela faz uma viagem muito legal e você não vai junto. Porque o sentimento de estar de fora é muito ruim, né? É. E, sei lá, hoje. A gente tem uma noção de tempo diferente, mas quando você é novo, a Marina viajou por 2 semanas, cara, é uma merda. É uma eternidade. É uma merda. Será que quando ela voltar vai gostar de mim? Porque não tinha essa Sim. estabilidade, né, que a gente tem de relacionamento. Sim. Será que quando ela voltar Ah, e vai você gostar de sabia mim? que ia ter festinhas, porque na verdade tem isso, festinha à exato, noite, exato. não sei o quê, outras meninas. Teve outros uma que quando a gente era mais novo, que ela foi e me traiu nessa viagem, né, nessas festinhas. Ela te traiu? É, a Raquel. Ah, tá, eu achei que era a Marina. Não, Gente, a Marina não. que história é essa? Não, se a Como Marina você me traiu, eu tá não sei, não. Se tiver traído, tá Marina. tudo bem, faz parte, É. é a vida. Mas não, com certeza não. A Marina era uma pessoa muito... Raquel, não lembro. Mas enfim. das antigas, enfim. A Raquel tinha me traído. Então, quando a Marina foi, eu fiquei totalmente Sim. ciumado por não ter ido. E ela foi de novo, eu fiquei Com mais medo de enciumado. passar por de Mais novo. ciumado. Então, tinha um certo... Eu não gostava nem de ver coisa. Eu não gostava nem de ver filme da Disney. Ô, bichinho. Porque eu ficava nervoso, eu ficava ansioso. Castelinho, Eu achava... Gracininha. Aquela entrada pra mim já era uma bosta. Eu já ficava puto. Ô, bichinho. Eu tinha um certo trauma, porque eu tinha vontade de ir, mas eu reprimia, né? Uhum. Eu reprimia. E aí sua mãe percebendo que eu tava incomodado, e você ia pra Disney. Quando a gente começou a namorar, você falou, vou fazer uma viagem, eu vou pra Disney. Foi, já tava Aí eu fiquei paga. puto, falei, caralho, Ui, que bosta, velho. tava De paga. novo. Porra, mas um monte de gente foi, eu não vou nesse caralho desse lugar. Eu vou morrer. E aí... Caralho, ele tá rindo. Ri não, Leira, Da é sério. desgraça essa história, alheia, olha caralho. isso. Leira, a gente vai pra Disney em novembro, você quer ir? Caraca, Olha aí, fotógrafa! Olha aí, fotógrafa! Te arranjar uma viagem! Olha aí! Ai, Não, eu Deus. quase terminei o namoro ali, Leire. Foi, caralho, de novo, outra namorada minha indo pra essa porra. Tomar no cu, caralho. Aí minha sogra não me bota pra ver a porra do vídeo dela viajando pra porra da Disney. Sendo que assim, eles vendo o vídeo, e isso era em outubro, em janeiro eles estavam indo pra Disney de novo e o trouxão aqui. Eu ia ver o ratinho de E eu novo, aqui na né? merda. Aí minha sogra viu que eu tava puto de não querer ver. Ela viu que na hora que ela chegou na parte da Disney, eu abri o computador. Aí ela olhou pra mim e falou, pô, você podia tanto ir com a gente? Gente, a gente tinha quanto tempo de namoro? Cara, a gente começou a namorar em abril, isso era em outubro. A gente tinha 6 meses de namoro. Quando minha sogra me convidou com 6 meses de namoro. 6. Porque assim, hoje é uma coisa. A Rebeca, com ela. a Rebeca tinha 17 anos, eu tinha 19. Só não tem a grana dela. Aí minha sogra me convidou. Não, você podia ir com a gente. Eu falei, que isso? Você quer que eu vá com vocês? Não, eu quero. Peraí, deixa eu só falar com o Salomão. Agora. E a Rebeca tomando banho. Ó, banho demorado dessa menina. Deixa de ser Acabou com a água do planeta. Que isso, meu banho é rapidinho. Aí, nesse dia, o seu banho é rápido mesmo, né? Nesse dia você demorou. E aí, minha sogra chama meu sogro, a Rebeca tomando banho. Pô, Salomão, pô, o que você acha do Luiz ir com a gente? Bora. Onde comem 4, comem 5. Nossa, é bem fraco. Pera aí, aí ligou pra tia Ana. Ana, posso Minha levar... tia que mora lá, né? Que a gente E ia ficar aí, hospedado a na gente ia casa da ficar tia lá. Ana. Isso. Ana, posso levar o Luiz Henrique? Pode. Cara,
combinamos ali na hora. Eu não tinha dinheiro, porque eu ia viajar pra Cancún com o Panda. Quando minha sogra falou as datas batiam, dava pra eu certinho ir pra Disney, voltar pra cá e ir pra Cancún você com o ficava Panda. um dia aqui, ficava um dia e ia. né? E aí meu pai me deu de presente de aniversário a passagem. Bens a Deus. E aí eu fui com vocês. E aí qual foi o detalhe? A gente combinou, Leire, que a Rebeca não ia saber. Era Que a Rebeca tava tomando banho. surpresa. Então a gente escondeu da Rebeca que eu ia pra Disney com ela. Era surpresa. E aí ela chegou lá, eu cheguei um dia depois de surpresa. Tadinho, bichinho verde, passando Eu passei mal, mal, tava tão ansioso que eu tive suado. diarreia. Leire, eu acordei. Eu amei Teve essa um dia que eu história. acordei me cagando na cama. Literalmente, De gente. tão ansioso. Aí eu fiquei tão ansioso que eu não conseguia comer. Tadinho, Eu não conseguia bichinho. dormir. E aí eu fiquei 2 dias sem comer e dormir. Foi ótimo. Direito. Aí quando aliviou, aí me deu diarreia. No dia do parque. No dia. Exatamente. do Água. nada. Água. Aí no dia que tinha as maiores montanhas-russas de todas. Foi. Aí no meu sogro me Universal. dopou de remédio e eu fui. Botei 2 cuecas na mochila Meu e fomos filho, embora. é isso, vambora. Oxe, nem que use fralda, vambora. E aí fomos pra Disney, a gente Pagando amou, doleta. maravilhoso. Foi. Quando a gente voltou, minha irmã quis ir, minha sobrinha quis ir, nossos primos quiseram ir, João Felipe e Vitor Hugo. E aí a gente organizou uma viagem pra gente levar os primos, aí você foi com a gente. 2015, é. E aí eu te pedi em casamento. Foi, bichinho. Na Disney, no Magic Eu amo Kingdom. aquele vídeo. O vídeo, gente, acho que, né, nem todo mundo viu. Ele tá segurando minha perna, ele ajoelha e segura minha perna. E eu só, eu juro, não, pra ela não correr, não, porque ela corre no botão, não. exato. Minha mãe falou, você tava com medo dela sair correndo, Luiz Ué, Henrique? é porque se sai correndo, Leira, eu já dou o bandão e já dou um arm love, que é o Não, golpezinho de judô agora, ali. se eu falo Jiu- não... jiu-jitsu. Não, mas se eu falo não ali, acabou a viagem. Porque era, tipo assim, segundo, de terceiro No dia primeiro de não, viagem. mas por isso que eu pedi naquele dia, porque Não, é isso. eu ia cagar as férias da Exato, sua eu te família. obriguei a aceitar. Entendeu? Mas Você eu não podia tinha falar opção. Não, eu podia falar não. É, mas ia ficar Não na casa da tava tua tia. doida porque eu não como merda. Ia ficar né, na casa, obviamente. eu ia te expulsar do hotel e você ia ficar na casa da Tiana. Nunca será. Você acha que eu ia falar não pra você? Nunca nessa vida. Gente, nunca. E aí nós ficamos noivos, Foi. 2015. dia 7 de janeiro de 2015. Tá vendo? Gente, eu não lembro as datas, ele lembra. Olha a 7. situação. 7. Tem um quadro lá em casa dessa data. Eu olho pra ele todo dia. Tudo bem, mas assim, ele lembra de datas, de coisas que super Tá, mas você vai passaram. lembrar qual era a música que mais tocava na rádio lá em Orlando nesse dia? Do Ed Sheeran é o... Think qual que é? Now Loud. Isso, tá vendo? Não lembrei da música. Foi quando saiu, virou até a Sim, nossa música sim. ali, né? E aí, em 2018, A gente casou. a gente casa, dia 14 de Foi julho. o melhor casamento da história. O dia mais feliz das nossas vidas, pelo menos da minha. Foi. Da minha também. Sei lá. Oxi, que isso, gente. Foi. E aí a gente volta, antes do casamento, a gente volta na Disney fazer a gravação. Não, em fevereiro. Em fevereiro, de 18, carnaval. a gente Foi no carnaval. A gente foi pra Disney com o Thiago, maravilhoso. Com que dinheiro, eu não sei, mas a gente foi. A gente foi, a parcela em 1000 vezes. É isso, gente. A vida do Sua pobre mãe... é essa. Parcela, Não, sua mãe vambora. também, deu de presente. Sua mãe deu de presente a passagem de Sua mãe deu volta. o carro, não Aí minha foi? mãe deu o carro que a gente alugou. Eu parcelei a. Vive de água e barrinha E de proteína, vambora. é isso aí, vambora. Vambora. É sobre. E é isso. E agora estamos indo de novo. Meu Deus dos céus, malucos da Disney. E é Ai, isso. Já são virou nosso 11 anos lugar. de relacionamento. 11 anos. E eu já Esse falei pra ano. ele assim, que se ele quiser separar, ele tá, desculpa, fudido. Porque ele não vai se separar de mim, entendeu? Então assim, casou, meu amor, aguenta. Como diz minha mãe, comeu a carne, vai roer até o osso. E é isso, vamos morrer juntos. Não largo não, meu Eu quero amor. ficar velhinha, branquinha, assim, ó, cabelo branquinho com você. Ficaremos. Ficaremos. Já são 11 anos de namoro, 5 anos de casado a gente faz agora em julho. Muito tempo. Muito amor. Tempo. E tem mais 2 mini quadros agora, rapidinho. Ixi. Eu e você. Um é um quiz. Um quiz, puta Tan, merda. tan, tan. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, e vamos ver se a gente tá alinhado. Quem é mais competitivo? Hoje, Não vem não. Se você apontar pra mim, eu dou na sua cara. hoje é você. Que eu? Ô, Leire, ela Eu fala sou que ela não quer competitiva. fazer crossfit porque ela fala que vai ter lesão do tanto que ela vai ser Não, competitiva. gente, vamos lá. Eu sou competitiva em esporte. Eu não sou competitiva em nada na minha... Ó, no jogo de tabuleiro você é competitiva. Eu não sou competitiva. Eu sempre perco. Se eu estiver jogando, você é. Você joga, você perde pra eu não ganhar. Não, minha Ela missão... sacrifica o próprio jogo pra que eu perca. A minha missão é ganhar do Luiz É o Henrique. que ela faz, É palhaça. isso, entendeu? Tá bom, ok, eu aceito. A gente tem, né? A gente tem que ter, como é que é? Pra ter um casamento feliz, a gente só aceita, né? Tem um negócio assim. Quem é mais teimoso? Eu. Você? Acho que eu. Ah, essa eu não sei responder essa aqui, não. Essa aqui, Quem que mandou essas perguntas? O Keitson. não importa. Foi o Keitson, foi. palhaço. Né?
Tem a cara dele, sim. Quem é mais preguiçoso? Eu. Você, com Eu, certeza. sem sombra de dúvida. Com certeza. Apesar dele ser o mais ativo também. Eu não entendo isso, mas tudo bem. Quem pratica mais esporte, Luiz Henrique? Nessa aí é difícil ganhar de mim. Ai, que ódio. Pois é. Quem tem a risada mais engraçada? Você. Eu? Você. Deixa eu pegar na sua costela aqui e mostrar pra galera. Tá bom, eu. Essa também é fácil. Quem chora mais? Eu. É, você. Gente, Apesar de hoje você não chorou, eu sei como é que chorei eu não hoje. chorei com você chorando. Eu acho que eu tô tão concentrada que eu É que você não me ama mais, seu sem vergonha. Que isso? Nunca será. Essa também é fácil. A Leire vai responder essa. A Leire. Quem é mais piadista? A Rebeca, né? A Leire. Eu acho que é ela. Não! É ele! Gente, a minha vida, e eu falo isso de verdade, a minha vida é mais leve e feliz por causa do Luiz Henrique. Porque eu sou uma pessoa muito agoniada com algumas coisas. E ele torna tudo tão... Sério, você torna tudo tão mais leve, porque você faz umas piadas, você pega a música, enfia umas palavras aleatórias, eu passo mal de rir, porque não dá pra falar aqui, né? Eu passo mal de rir. Então, assim, ele é o piadista da relação definitivamente. Te amo, meu amor. Também te amo. Essa também, quem disse eu te amo primeiro? Eu, Você. na rede. Você disse. Na rede. A gente tava balançando na rede, ele, eu te amo, e eu... E o coração... O meu coração disparou tanto que ele olhou pra mim e falou assim, nossa, o coração tá acelerado. Falei, pois é, né? Como é que não fica? E eu acho que eu demorei um tiquinho ainda, sei lá, Demorou. Sem umas- vergonha, fez jogo duro. Deu certo. Quem é mais organizado? Você. Apesar dos dois serem bagunceiros. Mas eu sou mais organizada. Quem é mais sentimental? Os dois. Não Os sei. dois, apesar de você ser mais chorona, eu sou muito emotivo. Eu acho que depende do que rola. Depende do assunto, assim. Por exemplo, eu sou terapeuta, eu te falo alguns casos, às vezes, não específico, nome nem nada, mas tipo, aconteceu isso, e aí você fica, nossa, eu não daria pra esse trabalho, e eu não me emociono muito. Eu sou muito mole, assim, de coração. Não sei, os dois. Acho que os dois, né? Não tem uma... Essa aqui também acho que vai ser os dois. Quem gosta mais de viajar? Caralho, os dois. Os dois. Meu sonho, gente, é tirar um sabático. A Que isso nunca vai rolar, A gente inventa mas- viagem mesmo quando não tem dinheiro pra viajar. É igual agora, vai pra Disney, não sei nem Vamos como. embora. Que nem você falou, parcela, vamos embora. A vida do pobre é essa. É um problema do Luiz Henrique do futuro. Isso. Essa. Quem lembra mais das datas comemorativas? Eu. Ele. Pois é. Quem se arruma mais rápido? Você. Obrigada, Deus. É isso. Eu sou mais devagar. Até pra em casamento. Eu faço cabelo, maquiagem. Assim, o cabelo é chapinha. Cabelo, maquiagem. Boto meu vestido, boto meu salto. Quando eu estou sentada, botando meu salto, pronta, aí ele começa a botar o terno. Fala, não é possível, Deus. Aí tem que arrumar o cabelo, arrumar a barba. Aí é 3 dias. Por isso que eu tenho que falar o horário, assim, 2 horas antes. Sou vaidosa. Ah, lindo. E pior que é mesmo. Sempre foi. Quem é mais pontual? Eu. Irrefutável. Não, irrefutável. Assim, não preciso nem... Tá, vamos mudar. Vai pro... Quem é mais carinhoso? Você. Definitivamente você. Eu tenho que me esforçar pra ser assim. Sério, não é muito natural meu, não, assim, ser carinho. Meu carinho é outro, tipo, da linguagem do amor, né? Mas você é carinhosa, sim. Ah, obrigada. Faz a média, bom, muito bem. Quem é mais responsável? Não sei. Os Os dois. A gente dois, se dá os bem dois, nesse né? assunto. A gente se complementa. Quem é mais vaidoso? Você. Definitivamente, gente. Eu sou de chinela havaiana. Eu só não vou trabalhar de chinela havaiana porque é sacanagem. Quem cozinha melhor? Luiz Henrique. Nossa senhora. Gente, casem, mulheres, vamos lá. Mulheres, homens, enfim. Casem com alguém que saiba cozinhar. Porque vai tornar a vida de vocês tão mais fácil. Façam isso, por favor. Eu não segui esse conselho, né? Pois é, se deu mal. Se deu mal. Meu amor, alguém tem que se dar mal. Alguém tem que se dar mal na relação, querido. Entendi. Porque enquanto ele tá cozinhando, eu tô aqui no vinho, ó. Plena e linda. Então, assim... Mas eu lavo a louça. Quem come mais? Ô Leira, a gente tem um combinado. Que é assim, ó, quando eu perco a Rebeca em algum lugar, tem gente que assovia, não sei o quê. A gente tem uma palavra-chave, que é comida, comida. A gente grita no meio do mercado. Comida, comida! Aí acha. Comida. É isso. Os dois. Não Os tem dois. como. Os dois comem muito. Eu acho que a gente já comeu mais. Hoje em dia a gente... Não, hoje em dia nessa vida mais- fitness a gente tá mais de boa. Mais maneiradinho, né? E o segundo quadro é
eu falar um pouco... Ai, gente, agora eu vou chorar, entendeu? Esse que é o problema. Eu falar pra você, me declarar um pouquinho, já que é um quadro especial Dia dos Namorados. Queria te agradecer por tudo. É difícil. Gente, eu não sei chorar e falar. Não sei chorar e falar. Te agradecer pelos nossos 11 anos. Dizer que eu te amo muito. E que eu sou muito feliz com você. E eu espero que a gente fique junto pra sempre, assim. No nosso pra sempre, né? Ai, e eu sou muito grata mesmo por você ter entrado na minha vida. Como eu falei, você torna minha vida mais leve, é verdade. Então, te agradecer mesmo, de coração, por tudo que você me ensinou, você me ensina e o que você vai me ensinar ainda. E eu espero que a gente, como eu te declarei no dia do seu aniversário, que a gente sempre encontre um caminho um pro outro, né? Porque eu sei que a vida é muito difícil, a gente, não só como pessoas individuais, mas como casal, a gente tem uma vida corrida, tanto que eu saio super cedo, você também, a gente chega tarde, tem que malhar, tem que descer com o Toninho, nosso cachorro, tem que, enfim, vida social, amigos, família, obrigada. E mesmo assim, a gente sempre tá junto, e eu espero que a gente sempre esteja, né? E te agradecer. É isso, eu te amo muito. E eu espero que a academia dê muito mais certo do que já dá. Pra gente, né, pra você continuar nessa missão, que eu acho que você é muito bom como professor, mas acho que melhor do que professor, você é muito bom comunicador, você é um bom político no sentido de relação, você se relaciona muito bem. E eu tô muito feliz de você ter encontrado isso. Ter se encontrado fora de sala de aula. Porque eu acho que você torna a vida das pessoas muito melhor. E é isso. Te amo muito. Te amo. Desculpa, gente. Eu tentei. Eu não consigo não chorar. Até minha voz muda, enfim. Obrigado, meu amor. Mas é isso. Espero que a gente fique sempre junto. Sempre, sempre. Te amo. Te amo muito. Obrigado, princesa. Sempre. E é isso, gente. Agora eu não sei terminar o podcast, vou ser bem sincera. Agora você tem que perguntar se a galera já se inscreveu, se atinou, se dá o like. É verdade, gente. Se inscrevam, deem um like, por favor, deem um like pra mim, nem que seja por esse momento de choro, de vulnerabilidade. Não, mas é sério, deem um like, se inscrevam, façam um negócio do sininho. Ativa o sininho. Manda esse vídeo pra mais pessoas. Manda o vídeo pra mais pessoas. E o podcast, ele tem o intuito não só de trazer referências de professores, mas histórias, né? Porque eu acho que hoje, na academia, muita gente quer medicina, né? Acho que 99% quer medicina. E é um caminho muito árduo, muito foda, né? Assim, e não só passar, mas fazer medicina, se formar em medicina, ser médico na área da saúde, eu sou da área da saúde. E é muito difícil. E a gente, vocês, né, principalmente você, amor, você traz muita gente pra incentivar. Então, assim, teve uma ex-aluna que ficou 9 anos. 9 anos, a Gabi. Cara, quantas pessoas já não desistiram por muito menos, assim? E eu acho que quando, né, você quer, você vai e faz acontecer. É difícil pra caramba. Mas acho que vale a pena, independente de se você for um médico, se você quiser fazer artes cênicas, não importa. Que você seja muito bom nisso. E vem ver mais vídeos também da academia pra te incentivar, enfim, né? Pra você se sentir um pouco mais acolhido nesse momento que é horroroso. Acho que o cursinho foi a pior época da minha vida. É péssimo, mas quando a gente tá com pessoas maravilhosas, como eu sei que são os professores, não só os professores, mas toda a equipe da academia, né? Segurança, recepção, limpeza. Todo mundo faz acontecer, vai lá e faz, acontece. E quando você tem pessoas assim no seu cotidiano, torna tudo tão mais fácil e, enfim, mais leve. Como o Luiz torna a minha vida mais leve também. Eu acho que é importante a gente ter pessoas assim no nosso cotidiano. Então, venham ver os outros vídeos também, deem um like. E é isso, Segue obrigada. A academia. Segue a academia no Instagram, Lady. Vai colocar a academia, o Instagram da academia. Sigam a Rebeca. Gente, meu Instagram é bloqueado. Então, se você começar a me seguir, eu não sei. Eu vou deixar, mas assim, eu não sei quem é. Então, segue o baile. E assim, vou falar, meus stories é só academia e Toninho, que é meu cachorro. É isso. É essa a minha vida. E segue também o Luiz Henrique, vai deixar aí o
o arroba dele aí, LH Bogado. E é isso, muito obrigada por assistirem. Espero que vocês tenham gostado de escutar um pouco da história do que sempre entrevista, mas até agora não tinha sido entrevistado. E escutar um pouquinho, né, bem breve da nossa história e do meu chororô. Então, obrigada por assistirem. É isso, um beijo pra vocês. Obrigada. Valeu!